É um prazer muito grande nós estarmos juntos hoje, no dia 14 de agosto de 2009, em mais um Papo de Graça, com o tema livre, significando dizer que você pode fazer as suas perguntas e nós estaremos aqui com o melhor coração na intenção de conversar, debater o que você sugira ou aquilo mesmo que vá aparecendo e surgindo aqui entre nós como motivo de conversa. Afinal de contas, prioritariamente, o encontro é nosso, o papo é nosso, né? Então, boa tarde, Chico, tudo bom, mano? Boa tarde, mano. É bom estar aqui de novo, né? Para nós é maravilhoso. Ontem eu já pude vir e hoje nós estamos de volta. Que bom. E aí, Tony? Tudo bem? Estávamos com saudade, rapaz. Obrigado. Também, muita saudade. Moçada também, você faz falta. Obrigado. Muita falta. Obrigado. Sentiu saudade da gente? Senti, rapaz. A gente fica em casa e é uma jurema, né? Você quer sair, você quer... Eu tô perdendo. Você fica assim, eu tô perdendo o papo lá. Eu quero estar lá. E a vontade é de estar aqui. Que bom. Eu acabei de ter uma surpresa agora aí, antes da gente entrar para conversar. Alguém me anunciou que havia uma pessoa aí à porta que não iria dizer o nome e que era meu amigo de mais de 30 anos ou de 30 anos. E aí eu falei, então mande eu entrar, um amigo de 30 anos não precisa dizer o nome. Só que por outro lado, quando você fica 30 anos sem ver um amigo, você imagina, até né? A ficha caiu, você lembrar que graças a Deus, Deus a me tua deu memória uma pelo menos boa é boa, memória né? fisionômica. Eu ainda fico nessas, eu fico boiando. Até eu lembrar da pessoa, eu vou só, tudo Porque bem. acho que a última vez que eu vi, ele devia ter 19 anos. Nossa, não tempo. E agora ele está aí, seguramente, com os seus quase 50. Aí eu saí andando, não sei se vocês perceberam que eu demorei uns 4 segundos. Eu vi que você percebeu um delay na percepção de quem era. Um zoom in. Lá no passado, assim, saí, até que eu vi a carinha dele, aí eu formatei e falei, fulano. E... Eu não lembro mesmo, assim, eu não tenho uma memória de lembrança assim, não. É horrível você encontrar com alguém que você não lembra. Tem gente que quase não muda, né? Mas tem gente que muda muito. Tem gente que fica irreconhecível. Irreconhecível. Vocês já encontraram algumas ex-namoradas que ficaram irreconhecíveis? Graças a Deus, não. Não, já aí quem joga isso na minha cara é a Rosane. Olha lá os bagulhos que esse cara pegava. A baranga, né? Pois é, muito ruim, rapaz. Aí eu não mostro, nunca mais mostrei pra ela. Eu não tive essa experiência de me encontrar ainda não. Eu tinha um critério quando eu era novo, eu nunca namorei muito, assim, pode parecer brincadeira. Eu não namorar, não. Assim, eu tive poucas namoradas, mas com mais frequência, assim, de tempo, né? Eu andei com muitas mulheres, mas namorei pouca gente, assim, de dizer, tenho um compromisso com alguém, e eram compromissos muito curtos. Eu tive um compromisso longo, bem novinho, que durou 1 ano e meio. Aí depois disso, o mais longo era de 2 meses. E, não conseguia. Era uma ansiedade, aquela contagem regressiva da morte, a fobia da morte numa adolescência precoce, hormonalmente exagerada e estimulada desde muito cedo em algumas coisas, gerou um pacotão, meu amigo, que só a graça de Deus podia ter dado jeito. Era pegar um e vapt-vupt e logo estava... Só mesmo a misericórdia. Eu sei que sem a intervenção da sola do amor de Deus na minha vida, eu estaria morto há muitos anos, eu não teria chegado aos 30 anos de idade de jeito nenhum. Então, mas eu tinha um critério, eu ia dizendo, nesse negócio de ficar mais definitivamente com uma menina, ficar pelo menos esses 2 meses aí, que já era uma coisa longa. Era boda de prata. Já estava na boda de ouro. Mas o critério era de um amigo meu, Zé Cury, bem mais velho que eu, muito safado e rodado, e ele dizia para mim o seguinte:
Ó, quando você resolver namorar com uma menina dessa, assim, tipo, sair de namorado, essas coisas são perigosas. Depois você se apaixona, meu irmão, e a gente não sabe. O coração é meio maluco, depois o cara acaba surtando, e aí casa, e aí se ferra. Aí eu digo, mas por que se ferra, rapaz? Não, se ferra se não conhecer antes a futura sogra. Vai ficar parecido. Olha, né? porque se a sogra for baranga, Você tá lascado. você tá danado. Você tá lascado Então, por causa da vida, né? não se encante pelo momento, porque um dia a tua sogra foi tão linda quanto essa menina que tá te enganando agora. Coitado do cara. Era Acho que o primeiro parâmetro é olhar pra critério sogra, né? perverso. Mesmo critério, veja a sogra, depois você vai na sequência e vê se vale a pena, né? Paganidade absoluta. Mas e aí, Tonho? O pessoal tá querendo perguntar alguma coisa pra nós? Tá joia. Começa com Vandercy, que pergunta por que Lucas 6,38 é sempre visto na perspectiva do dinheiro, quando o texto fala de não julgar, não medir o outro. Lucas 6,38, alguém podia ler aqui pra gente? Eu tô sem óculos, mas... Não, eu leio, então eu tô com o meu óculos aqui. Lucas 6, 38. 6, 32, 37, 38. Deixa eu ver se dá, né? Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E qual é a pergunta É esse o dele? texto? É esse A mesmo? pergunta dele é por que Lucas 6,38 é sempre visto na perspectiva do dinheiro, quando o texto fala de não julgar, não medir o outro. Não, eu não sei por quem que é sempre visto na perspectiva do dinheiro, a não ser pelo pessoal da teologia da prosperidade. Exato, de esse é um 15 texto- anos para cá. É um texto que, para muitos, é marcado com um sistema de causa e efeito. Você deu muito, receberá de Deus, a Isso medida aí recalcada. é o Novo Testamento supostamente como banco de negócios. Isso é a teologia da prosperidade. Mas a humanidade discípula de Jesus anterior a isto nunca viu o texto como preso, como karmicamente vinculado à questão do dinheiro, mas esse é um princípio do existir, é um princípio da vida. Vida é dádiva o tempo todo. Alguém nasce porque alguém deu a luz. Começa ali, não Vida é nasce, dádiva. Isso é mais uma elucidação acerca de como é que o que a gente oferece à vida. A vida devolve. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Você lançou uma migalha, pegou um tambaqui desse tamanho, uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. Não é? Você semeia ventos, colhe tempestades, mas semeia sementes de amor, colhe dilúvios de graça. Então, é sempre assim na vida. De O modo... mesmo princípio que Paulo aplica em Romanos 4, quando ele fala aquele que não trabalhou, a si mesmo recebeu. Uhum. Né? É o princípio, né? Não se foge disso, de Deus não se zomba. É assim que é. Da vida não se zomba, né? Não. O texto lá de Gálatas, se o indivíduo quiser botar da existência, de Deus, da vida, serve porque na realidade a mecânica do juízo de Deus em relação a isso não tem nada a ver com o Deus levantar-se do seu trono, puxar o cetro e dizer desça fogo sobre ele. Thor, eu lembrei de Thor agora. Pelo amor de Deus, não é celta o negócio. Então, é igualzinho na Bíblia. O mar se abriu, mas ninguém viu ninguém. E o Salmo diz, eu digo, Deus age como ele sempre agiu. Não, o mar abriu. O mar se abriu, mas ninguém viu ninguém. Aonde? Em lugar nenhum, alguém viu alguém abrindo o mar? Foi um vento. Sim, Foi o vento. Dele não usou o vento? foi. Pois é, o vento não é de Deus? É. Então, quando um cientista vem e diz, um vento abriu o mar, o crente entra em crise.
Como se o vento fosse uma criação do diabo, não sei de quem, de si mesmo. É porque para eles tem que ter uma perspectiva. Tem que ter uma mão invisível, assim, né, uma de coisa Deus agindo chegando, aquelas coisas católicas antigas, não é? Aquele Cristo, lembra daquelas fotos daquele Jesus da altura do Empire State Building, andando em Nova York? Bem no estilo Namã, aquela que passasse a coisa, mão é um na deus lepra Dagon. do cara, né? É um deus Dagon. É um deus egípcio. Ele tem não que ter aceita o ordinário de Deus agindo na natureza. E agora ele está. né? O êxodo inteiro é fenômeno. O milagre é o encadeamento total, como se o próprio fenômeno já não fosse um milagre. É só porque o fenômeno se repete o tempo todo, a gente fica com essa idiotice de não ver tudo como milagre. Não é? Olha só. Essa bicha aqui, olha o que cria. Olha a flor que dá, olha a delicadeza. Salomão mulher, nunca se vestiu com uma delicadeza dessa. Nem a Angelina Jolie não consegue um tecido desse em lugar nenhum da terra. E continua esse milagre aí. Todo dia a gente, tá mais nem aí, porque parece que fenômeno é uma obrigação. Fenômeno é só um milagre ininterrupto. Mas ele é absolutamente milagroso. E o encadeamento dele é mais milagroso ainda, quando esse gera aquele, gera aquele, gera aquele, gera aquele, mas no fim, o Salmo 77 diz, falando da abertura do mar, pelo mar foi o seu caminho, porém não se encontraram os seus vestígios. Então, a gente perdeu foi a noção do milagre total da vida e das graças implicadas em todas as coisas. E como o princípio é esse, dai, e dar-se-vos-á. Não é barganha, não é eu vou dar para o fulano para receber do fulano, não. É um jogar na vida, eu não sei de onde virá. É a minha contribuição à existência. É uma resposta, né, também. É reação da minha consciência. E Jesus manda nesse sentido, dá tudo. A gente falou disso anteontem aqui, sobre dar e não emprestar, sobre um monte de outras coisas, os princípios são os mesmos. Há 3 semanas atrás eu preguei aqui na TV Brasília sobre aquele princípio do a quem tem se lhe dará. E ao que pensa ter, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Mostrando como é um princípio universal. Se você vier das nas galáxias é assim. Um corpo pequeno vai tender a se dissolver. Um corpo maior na galáxia vai tender a atrair outros mais. Quantos outros mais atraia, maior adensar-se-á sua força gravitacional, corre o risco de se transformar como esse super meteoro, como é o nome dele? O Ceres, que foi descoberto há pouco tempo. Está quase sendo categorizado como planeta, porque a quem tem se lhe dará. E agora, a quem não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E o universo é assim. Um supercorpo não é tão atraído para dentro de um buraco negro quanto os menores, e vão cair no nada. Se você pode vir trazendo para qualquer outra camada da existência, ela é assim. Ela é assim até no mundo financeiro, até no mercado imobiliário. Ela é assim para o bem e para o mal. Mas ela é assim para a vida. Quem tem, esse dá. E quanto mais esse que tem dá, mais a ele se lhe acrescentará. Porque esses princípios todos não são estanques. É por isso que o Jesus disse, a minha palavra é espírito e é vida. Quando eu leio o Evangelho, eu não tenho que ficar lendo regras. Eu tenho que ir lendo, por isso a recomendação que eu faço insistentemente às pessoas é leiam de cabo a rabo como um livro qualquer. Leia, 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 até você ir entendendo o espírito. Uma regra, né? Não, eles querem começar de uma microvisão para entender a macrovisão. É como um cara que senta num tabuleiro de xadrez se negando a ver o tabuleiro, ele só quer entender de peão. Não, eu só conheço peão, meu negócio é peão,
eu só vejo peão. Aí ele quer entender a Bíblia assim. Em vez de olhar para o tabuleiro, ele se concentra no peão. Não, meu negócio é a rainha. É a teologia da rainha, a teologia do rei. Aí ele já lê a Bíblia com letras vermelhas, com versículo não sei o quê, com tudo programado. Ele não só vê aquilo, ele é só o cara do peão. Então, a recomendação é leia. Leia como se fosse um gibi. Leia de cabo a rabo. Leia, leia, leia. Acredite mais nessa leitura que diz, Senhor, me ajuda a entender o que eu estou lendo. E leia sem parar. Porque ninguém que fizer isso com atenção, com carinho, com cuidado, vai deixar de perceber a macro perspectiva, ou seja, vai deixar de discernir o espírito do Evangelho. Aí quando a pessoa começa a discernir o espírito do Evangelho, aí ela vai saber que aquele acerca de quem se diz que entenda ele se dará, se lhe dará porque ele dá também. Se lhe dará porque ele atrai, se lhe dará porque ele fornece, se lhe dará porque nele existe alguma dinâmica de relacionalidade. O que Jesus está mandando o tempo todo é haver relacionalidade dadivosa com a existência. Porque a vida é dádiva Esse é um até... princípio que foge a todas essas É só isso, colocações é dadivosidade generosa na existência. Então, acontece isso até na hora do caos, é assim. Você vê um bando de animais, de búfalos, de qualquer manada dessa espécie atravessando um rio cheio de crocodilos. Gnu. Os gnus lá, né, no Senegal. Que é uma violência. É lindo. Vão morrer, no fim você viu ali, atravessaram milhares e milhares, morreram 15. Foi a dádiva, e é uma coisa que até os critérios de entrega estão descobrindo agora que manadas diferentes, grupos diferentes, têm seus critérios instintivos de entrega e até de autossacrifício. De seleção, né? De autossacrifício. Às vezes os mais frágeis são os mais oferecidos. Já se predispõe. Já se predispõe à entrega. E passa todo mundo, aí todo mundo diz, o crocodilo malvado, safado, comeu, gnuzinho, a zebrinha, não sei o quê. Salvaram-se tantos. E a gente não entende as dinâmicas disso. Não entende. A gente fica olhando com esses nossos olhozinhos morais, como se o crocodilo tivesse comido o nosso filhote. Um filhote humano, porque a nossa visão é tão antropocêntrica que, quer ver uma coisa? Fazer um teste. Quem é que, sinceramente, a menos que seja um cara liberto de qualquer pressuposto religioso, imagina de fato que a Terra foi um lugar maravilhoso antes do homem existir? Ninguém. Um paraíso, um jardim? Esses supostos 3 bilhões e meio ou 4 bilhões de anos anteriores à chegada do homem ao planeta, foram cheios de toda sorte de vidas e de prevalências de seres dominantes e de coisas gigantescas, tanto quanto de coisas microscópicas impensáveis na sua resistência ao fogo, aos calores impensáveis, ao inferno, ao frio, enfim, adaptabilidades que nos precederam em muito, não dá para negar, estão aí, seus ossos, os nossos carros são movidos ao passado. O cara quer negar isso, pelo amor de Deus. Então até na hora de ligar o carro, seja honesto. Petróleo decorre daquilo que você diz que não é. Que não existiu. Então não pague no posto ou ande sem ele. Não existiu, né? Não existiu. Pois bem. E foi pela generosidade de milhões de vidas que nós temos petróleo hoje. É claro. Deram suas próprias vidas. Que não foi nem para isso, porque a gente usou mal essa generosidade, nós estamos nos matando com ela, né? Mas olha só, o fato é que é tudo um dar que se renova. E o princípio é esse. É esse até na hora do crocodilo comer gnus. E passarem milhares e ficarem alguns. É esse no princípio da criação de todas as coisas. Porque o que se diz é que o Cordeiro
foi imolado antes da fundação do mundo. Então como é que se quer pensar em vida sem entrega? Se a Antes vida do princípio nasce da criação, entrega. Não existia esse princípio de entrega, né? Olha que interessante, né? Nasce da entrega. Só existimos porque houve antes uma entrega. Sempre nós somos precedidos por entregas. E é isso que às vezes os filhos demoram a entender na vida. Enquanto eles não entendem, eles não compreendem o caminho dos seus pais, por exemplo, bom ou mal. É verdade. Mas você foi precedido. E que não seja o caminho dos seus pais, ainda que você não os tenha tido, ainda que você tenha sido abandonado, ainda que você não tenha sido querido, você chegou até aqui por contribuições. Podem ter sido contribuições regulares, podem ter sido esporádicas, mas foram de uma esporadicidade diária. Tanto é que você comeu todo dia e chegou até aqui. E, quer dizer, quem foi que viveu sem que antes alguém tenha vivido para esse ser e existir? O princípio da ingratidão é absoluto, porque só Deus teria direito à ingratidão. Só o eterno e incriado poderia ter o direito da implosão de qualquer outra coisa. E poderíamos dizer, Caio, que Os Deus outros é todos agradecido receberam. a nós por alguma coisa? Hã? Deus seria agradecido a nós por alguma coisa? Deus, Teria essa gratidão? Porque eu sou grato a Ele. Deus é cara. manso e humilde de coração. Quando Deus manda o homem ser humilde é porque ele é. Agradecido. Quando ele manda um homem ser grato é porque Deus é grato. Eu escrevi sobre isso essa semana lá no site. Não sei se vocês leram. Eu estou lendo tudo, mas... Sobre a alegria de Deus, a gratidão de Deus. Como aquele que, subsistindo em forma de Deus, Sim. não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e se fez servo, e foi reconhecido em figura humana, e disse: eu e o Pai somos um. E disse: quem me vê a mim vê o Pai. E disse: eu sou manso e humilde de coração, achareis descanso para as vossas almas. Sabe de tudo, mas se permite não saber de nada. Ó mulher, grande é a tua fé. O mistério de Deus, e que a teologia não vai entender nunca enquanto ela for teologia, porque enquanto ela for teologia, ela será a pressuposição de uma lógica que acessa a Deus. Aí ela já incorre num grave perigo, quer dizer, eu subirei. Não está nem dizendo eu serei maior do que o Altíssimo, mas está dizendo eu entenderei o Altíssimo. Ela anda num caminho perigoso demais o tempo todo. No entanto, eu fiz uma digressão aqui, esqueci da linha reta que eu vi. Da gratidão. Da gratidão. De Deus. O que a teologia não consegue juntar é porque não cabe em nenhuma logia que o eterno e incriado, esse que é e que é absoluto, para ele, o meu passado, o meu presente e o meu futuro estejam acontecendo simultaneamente nele. Tanto quanto o começo e o fim do mundo estejam acontecendo simultaneamente nele. Tanto quanto o início e o fim de todas as coisas estejam acontecendo simultaneamente nele. Tanto quanto a pior diabrura que o diabo esteja fazendo agora está fazendo nele. Tanto quanto a maior santidade sendo promovida nesse instante está sendo promovida nele. A gente pode dizer que a dificuldade maior da teologia nesse caso é que ela estabelece isso dentro de uma linha, né? Sempre presa ao tempo, esquecendo que Deus é atemporal nesse sentido. Totalmente. Tempo e espaço é uma questão de algumas criaturas, nem de todas. Nem todas as criaturas estão condicionadas ao tempo e espaço. Nós estamos. Uma quantidade de outras que não estão, que viajam no tempo e espaço, no mundos paralelos, passam de lá para cá, não respeitam o seu próprio domicílio, como diz
Judas e Pedro, e alguns já foram punidos por isso. Eu lembrei de um muito obrigado agora de Deus, que foi quando Jesus falou assim, eu estava nu e me vestiste. Ele agradece em todo obrigado, é a história de quem dá um copo d'água. A um profeta recebe galardão do profeta, quem deu a esse, deu a mim. No fim tudo é Deus, o Provérbios que diz que quem dá ao pobre a Deus empresta. Nesse sentido de que você está fazendo investimento no fundo da vida. Não é para dizer eu quero mais, me dá alguma coisa, não. Não se trata disso. Não, é só simplesmente a fé de que quem investe na vida será seguido por bondade e por misericórdia todos os dias da sua vida. Simplesmente isso. É a repetição de tudo. No fim, tudo é sempre a repetição de tudo. Porque no fim, tudo já está dito numa pílula só. O resto é comentário. Olha, o que quereis que os homens vos façam? Fazei vós isto antes a eles. O mais é comentário. Marcelo de Gove, ele está falando coisa aqui interessante, né? Porque é assim mesmo. Porque parece que Deus demora em atender em alguns casos. E porque na Bíblia tem vários casos onde os homens e mulheres esperam até chegar no limite do ser. E eu quero acrescentar aqui ainda que tem aqueles, conforme Hebreus, que morreram esperando. Dando a Deus, saudando as promessas de longe. Né? Ele diz que Deus demora, ele entendia. Ele falou, Deus parece, né? Ele está dizendo aqui, né, porque na Bíblia tem vários casos onde os homens e mulheres esperam até chegar no limite do ser. Né? E agora esse limite também, o homem e a mulher nunca sabem qual é. E eu acho que também, Caio, que depende do instante, dependendo da luta que você está passando, você não está nem aí se Deus vai dar ou não vai. É como Sadraque, Mesaque e Abednego, que disseram assim, olha, se o Senhor, Deus é poderoso para nos livrar da tua mão, mas se ele nos livrar, também, meu amigo, eu sirvo a Deus por nada. Não é? Enquanto o indivíduo não chega nesse nível nisso também, de se o Senhor Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não nos livrar, também fica sabendo que nós não vamos nos curvar diante dessa porcaria. Porque o nosso coração tem dono. Com Ele nos livrando ou não nos livrando, nós somos do Senhor. Enquanto não chega aí, a vida é só nhenhenhê. Só nhenhenhê. Por que Deus? Por que será? Por que demorou? A relação com Ele. Porque não estás vendo que eu não estou aguentando? Não. Dá vontade de dizer, em nome de Deus. Não, eu não vi ainda que você não está aguentando, não. Porque no dia que você não aguentar, você não aguentará. Quem diz eu não estou aguentando, está falando. Está dizendo que não está aguentando. Esse é um poder danado, dizer não estou aguentando, é um poder que só sabe quem não sabe o que é fraqueza. Só quem não provou ainda a fraqueza mesmo é que de barriga cheia diz, está doendo, você não está vendo, como é que eu não estou aguentando? Até o dia. Ainda não foi o dia mau, mas... Não, ele não sabe ainda. Ele não sabe que dia é o dia em que ele não tem nada além de talvez um pensamento de apenas dizer socorro. A maioria fica na beira do poço fazendo queixas de quem nunca conheceu o fundo de nada, meu amigo. É um bando de frouxo. E aí dizendo, não está vendo que não conheceu o meu limite? O homem não conhece o limite dele. Eu, quando comecei a minha vida, havia coisas que me panicavam, que eu dizia, eu via acontecendo a certas pessoas, eu dizia, se acontecer a mim, eu morro. E tantas me aconteceram, das que eu dizia, eu não suportaria. Eu não conseguiria viver com isto. Todas as coisas na vida que eu disse a Deus que eu não conseguiria viver com elas até hoje, Deus me deu a graça de ter que vivê-las para aprender que eu só não posso viver sem Ele.
Então hoje eu digo, Senhor, eu posso viver com tudo, sem nada, eu só não posso viver sem Ti. Porque até dor, eu não sei nem qual é meu limite de dor. Eu não sei o meu limite de nada. Eu acho que o limite da dor é a morte, porque o cara quando está enfiado na dor, ele pensa assim, nos próximos tem como piorar, e quando piora ele fica com saudade da dor que ele sentia. Mas que ele o limite da dor, de fato, não é a morte. A morte é só o limite da resistência física. A verdadeira dor, nem a morte mata, meu irmão. É aquela lá de Apocalipse, que se diz que os homens desejarão a morte, mas a morte foge delas. Misericórdia, foge eu deles. não quero não. Esse eu não Então quero ninguém conhece limite de nada. E quando o homem começa a dizer eu cheguei ao meu limite, é porque ele não sabe o que é isso ainda. A gente fica sempre atribuindo também aos outros aquilo que a gente não suportaria. E o outro a nós. Por exemplo, externa, a gente chega e olha uma pessoa trabalhando ali numa favela. Quem aquenta é sempre aquele que diz que não aguenta. Você vê uma pessoa trabalhando numa favela, subindo, indo atender gente lá, passando a vida, se dando ali e tal, uma alegria enorme. Aí vem aquela burguesinha da igreja lá do asfalto, toda patricinha. Aí vê aquela irmã que sobe ali, sente uma pena da coitada. Coitada daquela irmã. Aí começa quase a idolatrar aquela irmã. Meu Deus, aquela irmã, ela sobe, ela aguenta aquele cheiro, aqueles piolhos, aquele não sei o quê, aquelas valas negras, que vida desgraçada. É a minha heroína essa mulher, não sei o que e tal. E é legal pra caramba o que a irmãzinha está fazendo lá. Agora, o que às vezes a Patricinha não sabe, é que aquela irmã também faz isso, nem sempre. É só porque o coração dela é cheio de amor e de vontade de estar lá. Às vezes é uma necessidade de afirmação enorme. Às vezes é uma fuga. O que ela tem em casa é muito pior, ela descobriu um sentido de utilidade que dá afirmação à vida dela ali. Às vezes, sem aquilo, ela morre de depressão. De modo que o que para um, ao olhar para aquilo e se imaginar naquele processo, parece ser uma coisa dificílima, que só se fará, só se dará o corpo para ser queimado se houver amor. Paulo vem e diz, não, é possível entregar o corpo para ser queimado sem amor. E muitos estão fazendo E muitos fazem isso. Mas quem olha daqui diz, meu Deus, é meu herói. Mas ninguém sabe o que está no coração. Às vezes a pessoa que está lá fazendo aquela coisa que o outro, que daqui assiste, diz, é impensável, é o meu herói, não suporta. São algumas cargas existenciais que esse outro carrega aqui. Ele não suportaria ter que lidar com aquela mãe que a Patricinha sabe, que tem um caso, que sabe que corneia o pai dela, e ela fica no meio daquela ambivalência ali, sofrendo uma desgraça. Tem tudo. Não sobe favela nenhuma, segura uma desgraça terrível, vive se sentindo horrorosa. A outra lá da favela olha para ela à distância, e inveja a vida dela. Ela olha para outra lá, que está servindo na favela, e a admira e diz, é minha santa. E ninguém sabe o que está acontecendo no coração de ninguém, quais são as motivações das pessoas. É tudo extremamente aparente. É por isso que Jesus disse que a gente só conhece as coisas pelo fruto, e fruto leva tempo para maturar, para amadurecer. Não é rápido, os processos não são. Então as pessoas são muito impressionáveis, porque é tudo muito estético, muito aparente. Os nossos deuses são todos de imagem. É muito transgênico também, né? Porque é muita produção nesse sentido de só gerar uma aparência, mas o transgênico não gera fruto. Não gera. Né? Só fica aquela aparência de uma coisa saudável, mas que na verdade não tem nenhuma frutuosidade. Híbrido. Né? É híbrido. E aí a gente vai ficando cego para a percepção da vida. E voltando à pergunta original, foi a teologia da prosperidade que desgraçou esse texto
na consciência dos crentes, especialmente nos últimos 20 anos. Porque ela o tirou do curso e do fluxo da vida e o fez ser o texto único, neotestamentário, supostamente da barganha na hora do gasofilácio, da oferta. Põe aqui, a boa medida é aqui, é na casa do tesouro, é ali, é naquele lugar, é ali. Fora daquele lugar, todo dinheiro é desperdício, é perdulariedade. Toda generosidade é boba. Na casa do tesouro, né? Toda, se não for para cá, se não for no recolhimento do banco ambrosiano de Deus, de qualquer igreja cristã, não há investimentos que rendam na vida. E tem que ser dinheiro. Interessante, não serve vida para a vida, só serve dinheiro. Não serve vida para a vida no mundo evangélico atual. Não serve vida para Deus. Deus não diz, filho meu, dá-me o teu coração. Diz, filho meu, dá-me a tua grana. De fato... O problema é quando se coloca assim, do jeito que você colocou aqui, fica grotesco. Viu? Mas é assim que é. Mas o parâmetro que eles estabelecem é assim, você só serve se servindo com dinheiro, mas não servindo com a vida, não servindo ao reino com a tua existência, né? Onde é que está a terceira idade nas igrejas da prosperidade? Em nenhum lugar, né? Não está. Não tem mais o que dar, não podem quase sair de casa, é muito achaque, é muito reumatismo, é muita dor. Eu continuo respeitando muito aqueles grupos que mobilizam-se para irem levar a ceia do Senhor para irmãozinhos só solitários, enfermos, doentes, nos hospitais, para as velhinhas nas casas, que vão fazendo isso. Exato, que você está falando isso, quando eu me converti, frequentei a Assembleia de Deus de uma favela, de um lugar muito, muito pobre em Nova Era, e os irmãos faziam isso. Era muito bonito. Tudo era normal, meu irmão. Agora que ficou assim, a pessoa vira a Madre Teresa de Calcutá quando faz o normal. Faz o normal. Vira essa coisa. E fazendo uma o que tem que ser, não é de outro modo. Parece que o pobre se ajuda mais, né, Caio? Absolutamente mais. Até porque a caatinga de um cheira na casa do outro. As proximidades são tão intensas, os gemidos são tão compartilhados. A entre eles é mais comum, né? Que ou as pessoas se ajudam ou gemem juntas, direto ou indiretamente. Eu já vi gente receber cesta básica, mas pobre mesmo. Aí pegar assim, que bom, deixa eu dividir com o meu vizinho que não tem nada para comer. A pessoa fica impressionada com Angelina Jolie e Brad Pitt, que não sabe onde enfiam dinheiro, em que pit que o Brad vai enfiar o Brad dele. Enfim, não sai, ficam surpresos, adotaram não sei o que. Isso é normal, gente pobre adotar 6, 7, 8. Pobre, né? Pobre. É mesmo, você vai às vezes em algumas casinhas, por isso você vê que tem os deles e mais 4 e mais 5 normal, que vão juntando, né? Normal. Junta aí, onde come um, come 10. Eu já vi gente dizendo, que pena que eu não tenho mais idade para continuar criando, que eu já criei 10, fora os meus 8. Paupérrimos. É sempre daí da viúva pobre que Jesus diz, em verdade eu vos digo, que ninguém deu mais do que esta. Seu Bill Gates é o maior filantropo do mundo? Válido, né? É na vida destes que você vê um princípio desse acontecendo. E aí onde a mão esquerda não sabe o que a direita fez, e os anjos estão em pé aplaudindo, e o cara diz, o Bill Gates se transformou no maior filantropo da Terra. Mentira! Ele deu lá quanto do que ele tinha? A Dona Maria dali está tudo, ela não tem nada, ela se dá. Os seres que estão dando tudo na Terra, o mundo nunca ouviu falar, são aqueles dos quais o mundo não era digno. Continua tendo esses seres cujo mundo não é digno. Bill Gates, sei lá, é Herodes da Microsoft, é só isso.
está construindo aí, e é para glória ao meu nome, louvado seja eu também. É para amortizar as mortes no processo de crescimento desenfreado e assassino que a Microsoft deflagrou no início do processo inteiro. Aí chega uma hora, o cara tem que se purgar. É um alívio da consciência, né? Agora, aí ficam lá. Mas como esse mundo é um mundo de quantificações e não é um mundo de qualificações, e o mundo do Evangelho é o mundo das qualificações e não das quantificações, então aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus e vice-versa, e frequentemente. Eu escrevi um texto domingo passado dizendo: eu odeio o mundo e tudo que nele há. Várias pessoas me escreveram querendo saber o que eu estava querendo dizer. Eu digo, não é possível. Estava claro lá, ué. Pelo amor de Deus. Eu estou querendo dizer o que eu disse. E olha, o que eu disse é um pouco mais expandido do que o que o João falou. Então, se você não entender o que eu disse, vá se virar com o João. É porque está encharcado do mundo, né? Tá tão cheio de mundo que, meu Deus, será que o Caio está querendo se matar? Não. E eu ainda digo qual é o mundo do qual eu estou falando. Sim. Não é, qual é o mundo do qual eu estou falando? Mas não adianta. Caio, sabe o que é? Sabe aqueles estudos extremamente sistematizados, bíblicos, onde isso é isso, viu, gente? Vamos decorar? Isso é isso, isso é isso, isso é isso, isso é isso, pronto. Mas quando você escreve, quando se escreve de tal forma que a pessoa tem que parar para pensar, e quem leu a palavra, você não cita. Você não cita a referência. Você não cita referência eu nenhuma. Fico você está falando o texto, às vezes, na íntegra, o tempo todo. Sem citar, o cara tem que pensar. Tem vezes que eu quase nem escrevo, só vou citando textos na íntegra. Assim. E faço de propósito. Eu quero ver o quanto que esse pessoal conhece a palavra. Porque é a coisa mais fácil que tem, até por preguiça, mas não precisa. Se eu tiver com preguiça de abrir a Bíblia, eu sei o capítulo, eu posso não saber qual é o verso, mas eu sei que é entre o 17 e o 32. Até eu podia botar o que eu quisesse. Mas não, eu não ponho de propósito, que é para forçar o cara a ler. E a pensar. Ou ele ficar pensando de onde é que isso vem, até o dia que ele lê na Bíblia e diz, meu Deus, está aqui na minha cara o tempo todo e eu não vejo. É propositalmente assim, eu já tenho declarado isso há anos, que a pedagogia é essa para ver se gera esse fruto. Eu não desisto dela. Então é o costume, para mim é esse costume de tudo tem que dar nome aos bois, sabe? Olha, isso é aquela comparação, né? Isso é isso, isso é isso, isso é isso. Acabou a aula, amém, irmãos? Vamos decorar, vamos ver quem tira 10. A vida não é assim. A vida não é assim. É claro que não. E aí, tem alguma pergunta chegando? Tem das várias, todas desconexas, claro, né? E eu estou indo na sequência. Deixa eu te pedir uma coisa, não diz mais o nome de ninguém. Tá. Tá? Porque eu já recebi dois ou três e-mails de gente que, às vezes, o nome é dito, nem sempre eu consigo guardar o nome, ou é falado baixo, ou eu prestei mais atenção na pergunta, ou qualquer coisa assim, e às vezes a pessoa se sente meio ofendida e fica achando que a resposta, quando não é exatamente o que a pessoa esperava ou pretendia, ou quando ela não se fez compreender exatamente na pergunta que fazia, e o que ela passou gerou uma outra compreensão e, portanto, produziu uma outra resposta, alguns ficam meio ofendidos. E o objetivo aqui, todo mundo sabe, pelo amor de Deus, o papo é de graça. Então, por causa disso, eu gostaria que, a menos que a pessoa diga meu nome, não se diga mais o nome de ninguém, é só a pergunta. Fale um pouco sobre o livro de Esther. Por que o rei era tão idolatrado como se fosse Jesus? Não conheço esse rei aqui no livro de Esther. Ele deve estar falando do... Não, ela está falando da interpretação, ela ou ele, falando da interpretação evangélica, pentecostal, foi o que eu pensei também. Eu sabia que você ia falar isso. Alegorista, que viu na figura de uma hermenêutica alegórica que sai tentando fazer até do rei Assuero Jesus. Como fizeram com Cantares, na relação ali. E quando na realidade, meu Deus, o rei Assuero, a Vasti, por categorias cristãs, quem é que foi a mulher ali
Quem é a mulher ali que você ia levar para casa para casar naquele dia? A Esther ou a Vasti? Não entendi. Não, o rei disse que a mulher dele tinha que dançar para todo mundo. Sim. E tirar uma onda e sabe lá quais as consequências e as implicações. Ela disse, não, eu não vou fazer isso. Por causa disso é que ela foi posta para fora. Aí abre-se o mercado e a concorrência, o vestibular das gostosas. Aí entre todas as gostosas do reino foi eleita Esther, a virgem de Israel, para ser a mulher do Assuero, Sim. do rei. Não é? Ora, Pela virtude, a do Vasti foi muito mais ponto de virtuosa. vista do que a gente diz, ó, legal e não é legal. Você veja como tudo é tão relativo. Sim. Como a vida tem caminhos tão relativos. Porque, de fato, a menos que a Esther fosse uma grande ambiciosa, uma sacanona, a fim de cara rico, a menos que ela fosse ali uma dessas mulheres... Golpe do baú. Do golpe do baú. O que Não eu era nem mais acredito... de chuteira, não era. Não Naquela era o época, caso. Ela teve que ser convencida da seguinte maneira: quem sabe não foi precidir para essa hora que você foi levantada para salvar milhões. nem que se Mas morrer, morria. a mulher foi para o sacrifício. Ela não foi porque disse, ai meu Deus, como morrer é gostoso, eu estou indo Não, lá. mandou jejuar, o troço tá pegando ali. Porque agora eu sou a mulher que vai mandar daqui para frente, a primeira dama. Mas evangélico interpreta assim. Aí o Assuero vira Jesus e a Vasti é uma desgraçada. Ora, a Vasti fez o que a Vasti tinha que fazer. O que qualquer mulher tinha que fazer. Se qualquer homem surtado, qualquer rei doido, chega e diz, olha, dança pelada aqui para os meus convidados, mostra tudo, que eu quero que todo mundo fique babando de inveja para saber o que eu como. Aí essa mulher, que se o nome dela fosse Esther e não Vasti, se quem estivesse dizendo isso fosse um rei de Israel perverso, ela viraria heroína no dia nacional, no dia seguinte, por ter dito não. O que a gente parece não entender é que a Vasti está certa. Sim. E a Esther foi colocada no lugar certo por uma salvação grandiosa. E que ela foi certa de uma pessoalmente para um sacrifício pessoal. Por isso esta é uma festa em Israel. Celebrada não com alegorias de natureza nenhuma, é apenas uma festa que celebra um livramento, do povo de Israel por uma soberania de Deus estranha. Ou seja, o livro de Deus, o livro de Esther celebra na mente do judeu, e que a gente tem que admitir que é um livro de judeu, para judeu, com uma história de judeu, que está aqui na Bíblia, aleluia, é uma história da soberania de Deus salvando o povo, mas história igual àquela, nacionalista. há milhares de outras histórias infinitamente mais interessantes para estarem no lugar do livro de Esther e não estão. Esther também figura no cânon do Velho Testamento por causa do significado dela espiritual e cultural na consciência do judeu. Porque teve a ver com o livramento do povo de Israel. Agora, você não vê a apropriação desse livramento sendo feito no Novo Testamento como livramento, como o Novo Testamento faz a apropriação de outros livramentos do Velho Testamento, que se tornam paradigmáticos no Novo. Jonas, né, por exemplo? Começa no Êxodo, começa com Abraão migrando, o hebreu. Eu não quiser ir longe. Israel. Do Egito chamei o meu filho, e Israel vai para o Egito, as relações vão se estabelecendo. Sim. Né? Os paradigmas vão se estabelecendo, mas você não vê, entre tantos paradigmas que se repetem, você não vê Esther, ali o livramento produzido pelo casamento de Esther com Xerxes
se transformar num livramento paradigmático na interpretação do Novo Testamento, como você vê o Novo Testamento interpretar o Êxodo ou outras coisas mais. Esses aí são atos salvíficos Claro. de Deus que receberam a sua releitura, né, fazendo isso a ponte com o livramento de Deus. E Né? em Esther você tem uma manifestação da soberania de Deus, salvando o povo de Israel, usando caminhos estranhos, como estranhos são todos os caminhos. Todos os E é caminhos. só isso. O livro. tempo todo, né? Lá no meu livrinho Sem Barganhas com Deus, tem lá uns 3 ou 4 capítulos mostrando como ações de Deus na Bíblia, a grande maioria delas se chocam com os nossos critérios morais o tempo todo, dependendo da época, da era, do momento, da civilização. Como a liberdade de Deus de usar estranhezas é total, como aquele mal pode vir da parte do Senhor. É. E a gente fica querendo saber como é que Deus fez, hein? Mas Deus tem alguma sociedade com o diabo, hein? Como é que é? Coitado do diabo, então ele serve para isso, né? Meu Deus, é igual o vento, ele sopra, o mar abre, o vento soprou, sobre a justiça o de diabo Deus. fez. No fim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para o bem da vida. E sobre as justiças de Deus, Caio, tem coisas que ele faz por justiça que nós já não nessa vida jamais entenderemos os princípios que regem certas coisas. Por que ele fez isso? Olha, eu não sei nada de quase nada ainda. E quais os atos de A gente justiça faz muita dele para trás. pergunta, a gente passa muito tempo fazendo pergunta. Agora, tem uma pergunta aqui que é minha curiosidade também. Por isso que eu vou passar lá na frente. Tá bom. Se o Jô Soares te convidasse para o programa dele, você iria, cara? Não sei, Ah, vai sim. não sei, depende. Eu já vi alguns depende. movimentos dizendo que havia um movimento, né? Porque acho que o jogo, para você ir, já tem que ter várias pessoas indo lá indicando a não. pessoa para entrevista. Aquilo não, ali é isso não carta faz. marcada. Tá. No passado, os evangélicos, desde que o programa do Jô começou no SBT, que os evangélicos chegaram a fazer abaixo-assinados, pelo menos o que eu tenha tido conhecimento a posteriori, porque eu jamais consentiria com um negócio desse a priori, se alguém me dissesse, mas a posteriori eu fiquei sabendo de vários. Por exemplo, um deles em Campinas, me disseram que reuniram, sei lá, 4, 5 mil assinaturas para eu ir ser entrevistado pelo Jô Soares. Isso era quando o programa começou, década de 80. Eu fiquei sabendo depois, falei com as pessoas, pelo amor de Deus, não faço isso não tenho interesse nessas coisas não. Se o que rola, rola e depende de eu estar afim. Claro. Não sinto nenhum compromisso com nenhuma dessas coisas. É. Fizeram várias, aí depois, várias pessoas que foram lá recomendaram no ar, que eu assisti em casa, às vezes eu levei até susto. Ó, Caio, tem uma brincadeira aqui, mas é brincadeira, hein? Pô, mas se até o Crivella foi. Não tem nada a ver, depende do que ele quer conversar, né? Se ele quiser conversar sobre algumas coisas que eu não queira conversar, eu me sinto na menor obrigação. Aquilo ali não é intimação, só é intimação para bobos. É um Do convite. contrário, é uma decisão sua. Mas, eu ia dizendo, eu levei sustos em casa em algumas ocasiões de ver gente lá sendo entrevistado uma vez, o Zuenir Ventura. Chegou lá no fim do programa e disse, Jô, mas eu nunca entendi por que você nunca convidou o pastor Caio Fábio para vir bater um papo aqui. Aí ele sorriu para lá, para cá, não sei o que e tal. Aí outra ocasião eu vi não sei quem, acho que foi o Rubens César Fernandes ou João Roberto Marinho, um desses que passou por lá, dizendo a mesma coisa. Acho que eu tinha uma sugestão de fazer, você devia conversar com fulano de tal, era eu. E algumas vezes. Até que um dia eu conheci uma pessoa na Globo. Você o conhece pessoalmente, o Jô? Não, a minha mulher conhece, porque ela era amiga da primeira mulher dele, da Terezinha Taide, esposa, filha do velho, a Taide, presidente da Academia Brasileira de Letras, aos tragédias do diabo da Taide. Mas nunca estivemos juntos, nunca nada. Mas o que eu fiquei sabendo lá
é que uma moça que trabalha com ele, acho que o nome é Dileia, que essa mulher tem assim um desgosto por mim gratuito, tem uma antipatia total. Essa foi a notícia que eu ouvi uma vez dentro da Globo e eu não estava perguntando, obviamente alguém chegou para mim e falou, pô, tem alguém aqui que não sei o que e tal, tem... Se pergunta muito aqui na emissora por que o senhor nunca foi convidado para ir ao programa do Jô. Nos parece meio absurdo, isso na década de 90, quando eu estava no jornal todo dia, nas TVs e não sei o que e tal. Então ele que dizia sempre estar interessado nesse tipo de coisa, parecia quase um anátema para a própria emissora que ele não fizesse isso. Aí foi quando alguém veio e me disse isso. Mas eu pessoalmente, depende do tema. Se ele quiser uma conversa legal, geral, sobre a vida, e eu acho que vai ser muito engraçado, eu iria com alegria. Eu acho que eu vou morrer de rir. Agora, se ele quiser tipo o Jô, quiser tirar onda, ele vai ter dois trabalhos. Um é de ele iniciar a surfada e a outra é cair na soca. Porque eu tenho todo o respeito humano por ele. E não tenho nenhum respeitos humanos algum que me fizessem ficar tolerando brincadeira de quem quer que fosse. Eu só vou se for sério, meu irmão. Se for para brincadeira, eu não. É Dileia Frates, o nome da roteirista, o Evandro também. Então que o Senhor a abençoe e permita a Deus que não seja verdade nada do que disseram que ela sente a meu respeito, seria ruim para o coração dela. Vamos lá, tem muita gente falando, fala meu nome, aí tanta gente falou que eu não sei, então não vou falar, depois a gente aprende. Queria saber sobre o querer e o desejar que Paulo fala em Filipenses. Pois é um assunto de Deus. Deus efetua em nós o querer e o realizar. Pergunta é, alguém aqui é Deus? Então Deus é que sabe, né? Agora, o Deus que efetua em mim o querer e o realizar é o mesmo que me diz que eu tenho que querer e que eu tenho que realizar. Então, por que a gente fica querendo saber qual é a de Deus, sem querer levar a sério qual é a nossa? No mesmo contexto em que Paulo diz que é Deus que efetua em nós o querer e o realizar. Bom, Deus é Deus. Eu não sou Deus. Eu quero entender, é o fenômeno, né? Como é que é isso? Ou por que eu não me atenho ao que me é concernente? No mesmo contexto em que Paulo disse isso, ele diz, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Só ler. No mesmo contexto, sede a vossa atitude semelhante à dele. Então, fica essa discussão, é só para a gente não fazer a vontade de Deus que já está revelada. Quem fica querendo saber não está a fim de fazer, porque Jesus disse que só saberá quem antes fizer. Isso é um mistério interessante. Só saberá, em relação a Deus, só conhece quem se atola antes. Ninguém conhecerá para atolar-se. Pois é muito... A gente só atolar-se-á para conhecer. E Jesus diz em João, no capítulo 7, no verso 14, que quem quiser conhecer se a doutrina, se o ensino, se a palavra é verdade ou não, esse terá que fazer a vontade do Pai. Aí é que o cara diz, é tudo verdade. É igual o Indiana Jones naquele abismo. Se não puser o pé, meu irmão, não vai ter o ângulo para ver que já está construído. Interessante isso. Né? Tem que pisar no abismo. Era o que o Kierkegaard dizia sobre dar o salto. Que todo mundo ficou achando que era uma apologia à irracionalidade. Não. É a única coisa que um homem racional pode dizer. Chega um momento na existência em que os recursos da racionalidade se esgotam e Deus continua, e quem quer de fato andar com Deus terá que pular no escuro confiando. Porque a mente não vai poder fechar sistema nenhum para te dar esse conhecimento. Não tem como. Não, é impossível. Então, esse é um problema de Deus. Graças a Deus, né? Que não é meu. Imagina, se fosse meu, eu estava no inferno. Eu não teria operado nem o querer, nem o realizar. Com essa coisa de querer saber
o que é a vontade de Deus em si. Está toda revelada, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acabou. A vontade é de Deus. Agora, o que as pessoas não entendem é o seguinte: arrependimento. Não tem nenhum ser humano que consiga se arrepender sozinho. Nenhum. Arrependimento é uma graça. A bondade dele que me É uma constrange. virtude de Deus, é uma misericórdia. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então, quando o indivíduo sofre arrependimento, que é uma palavra que a gente usa tão mal empregada, né? Sofreu arrependimento. Quando arrependimento devia ser, teve o gáudio do arrependimento, a bênção do arrependimento, a visitação do arrependimento. O arrependimento dói tanto. Você sofreu o arrependimento? Quando ele está sofrendo arrependimento, ele não sabe que ele só está sofrendo arrependimento porque ele já está perdoado. Porque ninguém se arrepende antes de já estar perdoado, porque é a bondade de Deus que me conduz ao arrependimento. Eu sou precedido por todas as coisas, eu sou só a sucessão delas. Então, eu não preciso me preocupar se foi a vontade de Deus que eu me arrependi. Pronto. Que eu me arrependa. Eu entendi, que eu entenda. Eu compreendi, que eu compreenda. Meu coração foi molestado, que eu aceite. É o dar razão a Deus. Então, claro, né? O resto é a velha e eterna doença do protelamento, da postergação, do adiamento, do empurramento com a barriga que a gente vai fazendo, tentando encontrar pretexto. Eu preciso entender agora isto, eu preciso entender aquilo. E não entendem nunca nada, porque ninguém entende se não provar. A realidade de Deus é essa. Com a cabeça, ninguém conhece nada de Deus. Ele pediu para falar Você falou da cabeça. Isso foi um mal que a gente criou em decorrência da herança helênica, né? Essa separação do racional e do coração. Porque para os judeus isso sempre foi um órgão só, né? Para Paulo, em Romanos 12, até quando ele fala de renovação da mente, não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, e diz que esse é o nosso culto racional, em momento algum, a palavra racional ali significa o que a palavra racional se passou a significar para nós, que é a razão como sendo o elemento operativo do significado do culto todo. Não, a racionalidade é, em se sabendo que Deus é, rogo-vos, pois, irmãos, por causa daquele grito de Paulo anterior no capítulo 11 de Romanos, ó soberania da riqueza, ou seja, é porque ele não entendeu nada. É porque ele vem viajando na lógica até que chega a hora que ele cai no ponto de estagnação. Ele começa no capítulo 9 fazendo aquela viagenzinha logiquinha. Entra no 10, aí começa histórica, dialética, gentios e judeus, Deus botou um com ciúme do outro, mas é um retroalimenta o processo do outro, para o bem ou para o mal, isso, aquilo, no fim, fechada a salada, todo Israel será salvo, não sei o que e tal, mas Deus determinou as coisas assim, que quem tem assim, não tem assim, e tal, aí ele se embasbaca, se perplexifica e diz, ó profundidade. Ali ele para. Paulo não explicou nada. Quem acha que Paulo explicou alguma coisa entre Romanos 9 e 11, está doido. Diante da grandeza. Não, ele só vem acompanhando o mobralzinho do processinho linearzinho da história e dos antagonismos, dos aplicativos dessa soberania de Deus. E aí ele, quando vai chegando no momento das singularidades, ele para perplexo e diz, ó profundidade, tanto da riqueza como do conhecimento, como da sabedoria de Deus. Quem foi que conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a ele? Quem é isso? Quem é aquilo? Tem gente que acha que Paulo tinha alguma contribuição a dar.
Não, ele não tinha nenhuma a dar. Ele se incluiu entre todos os que não tem nada a acrescentar. Nada a aconselhar, nada a remendar, nada, não sei e estou satisfeito. Porque Ele é soberano e Ele me trouxe aqui e eu estou grávido do amor dEle. Aí, qual é o próximo passo? Rogo-vos, pois, o paracaleus, aquele convite assim, em nome das entranhas do Espírito Santo, rogo-vos, pois, por causa disso, porque Ele é assim, incompreensível, soberano e amoroso, fiel nas promessas, e os dons e a vocação dele são irrevogáveis. Eu rogo-vos que apresenteis os vossos corpos, não porque eu quero entender o Deus, não por nada, não, é exatamente pelo oposto. É porque ele se perplexificou, então, é porque ele ficou aterrado, é porque ele disse: arreda-te de mim porque eu sou um pecador, é porque aconteceu esse choque da graça, é porque ele disse: ai de mim porque eu vi o santo. É que o coração dele ganha o constrangimento para ele praticar a racionalidade da vida. Qual é a racionalidade? Em havendo Deus, eu sou dele e por inteiro. Com toda a minha mente, com toda a minha alma, com todo o meu coração, com todo o meu ser. Mas não serei dele até onde a minha mente for. Não, eu dou a ele toda a minha mente. E aonde a minha mente não for e ele for, eu continuarei com a minha mente nele, em fé. As coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, as ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, desde agora e para sempre, ou quando Ele queira mudar de ideia a respeito do assunto. Ponto e pronto. O que passa disso, meu irmão, é adiamento, é postergamento, é rito de atraso, é a gente sempre querendo empurrar com a barriga aquilo que já está dito e revelado com clareza. Ninguém tem desculpa. O que está declarado e aquilo que qualquer discípulo tem acesso já é um esbanjamento de revelação para se viver na Terra. Já é. É o que Pedro disse, já recebemos da parte dele tudo que é necessário para viver. E até quem não recebeu o livro, ou a informação do livro, Romanos 2, Malaquias, João, uma quantidade enorme de textos, nos dizem que estão sob misericórdia recebendo luz, de modo que são indesculpáveis quem não recebeu a informação objetiva, recebendo as subjetivas, da voz de Deus que está sobre toda a terra. Já imagina nós, aí Tiago diz, virá muito maior juízo, porque nós somos os caras que ficamos lendo, sabendo e tentando inventar o protelamento o tempo todo. Ou querendo servir a Deus nas áreas misteriosas. O cara quer servir a Deus no mistério, ele não quer servir a Deus no revelado. Nunca. Aí, conclusão. Conclusão, é só quem serve a Deus no revelado que vai conhecendo o seu mistério. Primeiro tem que servir. Mas só no revelado. Tem que pisar primeiro. Aí ele decide. Às vezes Deus se invoca, né? Vamos usar de antropomorfismo bastante claro. Às vezes Deus se invoca. Deus se invoca e diz, esse cara se agarrou no revelado e está indo no revelado e não sai do revelado, então eu vou mostrar para ele o que ninguém viu ainda. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para ele. Um pouquinho. Ele faz um pouquinho brilhar assim, uma hora para outra, né? E de repente até fala assim, por que eu fui ver? Antes não tivesse visto. Porque a cada visão que eu tenho, crescem os meus compromissos com aquele olhar no mundo. Só onde fica agarrado a tua seguração. Aquilo que a gente vem falando aí. Eu fico comprometido com aquele olhar no mundo. Então, a gente está aqui, né? Bem-aventurados, sinceramente, eu falo com temor. Por isso que é melhor falar igual o Davi, nas coisas muito complexas, neles eu não quis me meter neles não, né?
Foi um salmo. O Davi diz que o coração dele nunca desejou com soberba as coisas grandiosas demais para ele, ao contrário. Ele fez o coração dele aquietar-se como uma criança desmamada, descansa no seio da mãe. Aqui a criança que já bebeu tanto leite que virou para o lado e está babando de fartura. Ele disse, foi essa simplicidade que eu escolhi para mim. Eu quero ficar pendurado do teu peito. Confiança, né? É aqui que eu quero mamar, é daqui. Saber muito te perturba, Caio? Eu não sei nada, meu irmão. Não, peraí. Você sabe mais que eu. Pronto. E aí é só uma topeirinha conversando com outra topeira dizendo, olha... Encontrei um lugarzinho pra gente ir lá topeira. E tem uma topeira no lugarzinho. Isso é um papo de topeiras de graça, meu mano. Claro. O que a gente tem que saber é isto. E o que está revelado para as topeiras está revelado. E se a topeira tem uma vontade, ou se ela sabe o que é, como Jesus disse, aquele que sabe o que devia fazer e não faz, esse aí, meu amigo, incorre em maior juízo do que aquele que não sabia nada. Esse receberá menos açoites. Então fica todo mundo aí dizendo, eu quero conhecer Deus. Mas ninguém quer conhecer de fato Deus. Eles querem ter um arcabouço. Por isso que Elias falou para Eliseu, duro que você está me pedindo, hein? Eu quero porção dobrada do Espírito que é em ti. Como é que foi a palavra? Dura coisa pediste. Interessante, né, cara? Mas se porventura tu me vires quando eu for tomado de ti. Ou seja, cola em mim, né? Anda aí, meu irmão. E sabe quanto tempo mais demorou? Desde que o Senhor mandou Elias separar aqueles 3 que seriam sucessores justiceiros, né? Da escola. Né? Jeú, o Eliseu, a moçada que ia fazer o serviço. Então, Eliseu era o serviço profético, no lugar de Elias. 13 anos. Aí eu ia falar isso, 14 anos, né? Dentre aquele chamado, quando Elias foi aos céus, Eliseu andou com Elias 2 semanas sabáticas de anos de convívio, em silêncio. Largou as juntas, as 12 juntas lá da família, para seguir. O arado, tudo. Do pai, foi. E quantos dias sem nenhuma explicação? Tem gente que é tudo assim, no imediato, que era agora. E tem gente que fica pensando que Elias era falante, assim como eu. Elias devia ser um cara que abria a boca para dizer uma palavra por dia. Ele ia no silêncio, escutando, ficar quieto. escutando as coisas, né? O outro ali ouvindo o vento, bode, lá nos desertos, nos lugares sem nada. Dias e dias com aquele doido, olhando para coisa nenhuma. Mas o rei morria de medo dele. Ele estava cheio de Deus e o rei era doido, mas não era tanto, né? Então, não era tão doido assim. Então, o Acabe, no fim das contas, é um cara sem caráter. Ele não chega nem a ser um mau caráter. Ele não tem, né? É um sem caráter. É aquele cara que todo mundo leva para onde quer. Mas ele não pode nem ser chamado de um grande mau caráter na vida. Alguma última pergunta ou o tempo já acabou, Rodrigo? Vamos lá. O que você pensa sobre uma eventual candidatura de Marina Silva, Caio? Candidatura? Da Marina Silva. Marina Silva. Acho super legal, politicamente, para o Brasil. Se ela se candidatar, não creio que ela vai ganhar. Não creio que o Partido Verde terá cacife para fazer nada muito significativo, mas eu acho que o PT perdeu todo o poder de discurso crítico que ele teve durante 20 e tantos anos, perdeu por completo. Acho que o PSDB depende de indivíduos no discurso crítico que tem, mas o partido em si não consegue fazer um discurso crítico monolítico. Por isso tem dependido tanto do Arthur Vigílio, de 1, de 2, de 3. Não é? O DEM seguramente não está aí para isso. E o PMDB é uma hidra
de muitas cabeças e que virou uma grande meretriz, onde tem ainda alguns políticos razoáveis e alguns bons, como Pedro Simão, que provavelmente seja a figura política e histórica mais respeitável hoje do Senado brasileiro, já há muitos anos. Ele é um homem sério e limpo. Digam o que quer que queiram, não gostem dos modos espalhafatosos de falar, mas o cara é sério há muitos anos. Mas o PMDB é um partido amorfo. Ele é sem forma e vazio, Perdeu cabe a ideologia qualquer coisa. total, perdeu. Ele tem uma ideologia de fisiologismo total. Né? Essa é a ideologia dele. Então, eu acho que seria legal se o Partido Verde se fortalecesse, especialmente numa época em que se precisa tanto também da agressividade ambiental, ecológica, E a no Marina mundo. carrega isso. E pelo menos ela simboliza fácil, né? isso com uma força digna É. que nenhuma outra figura pública tem no Brasil. E com aquela suavidade dela é de uma força E incrível. com uma respeitabilidade internacional pelo modo impoluto, simples do caráter dela, que provavelmente nenhuma figura pública do Brasil tenha, nem o Lula. E pela defesa ecológica também que ela fez, né? O Lula é um cara poderoso, articulado, carismático, conversador, faz graça, mostra a camisa, não sei o que e tal, é um ótimo negociante, é dos melhores, bom negociante mesmo. Mas o Obama diz é o cara porque é o cara que se articula e não dá trabalho, e não virou discípulo do Hugo Chávez, tem mais é que ser exaltado mesmo, que é para ver se a gente não surta com a loucura chaviana ou qualquer coisa assim. Mas internacionalmente, a figura brasileira dos últimos anos mais respeitada entre a intelectualidade do mundo, as figuras de cultura do mundo e o povo preocupado com o futuro do planeta, inegavelmente é a Marina Silva. Então, para mim, ela não precisa ganhar nada. Era só legal que ela se candidatasse para que essa força aumentasse. Nem que fosse para virar um Likud ecológico no Brasil. Não chega a ser um grande partido, mas tem um poder de vergamento, de inclinamento, de pender e fazer alguma coisa significativa andar em alguma direção. É só até aí que eu acredito que o Partido Verde possa ir no Brasil, e é só até aí que eu acho que a Marina Silva consiga ir. Mas se conseguir gerar esse capital de preocupação e de poder político para discutir essas questões, esses temas, essas propostas, já será útil para a nação. Pelo menos é uma força nova se projetando, é uma força ainda não historicamente estragada por nenhum processo. É minha opinião, mas se eu escrevesse no site sobre isso, eu ia colar em opiniões. Dá mais tempo para mais uma? Mais uma. Caio, você falou outro dia sobre amar o que não se gosta e gostar do que não se ama. Poderia explorar um pouco esse assunto mais? Gostar do que não se ama acontece toda hora. O cara se apaixona por um corpo, por uma bunda, por um carro, ou por alguma coisa. Se apaixona por razões diversas. Ou gosta. Tem gente que diz, eu vejo mulheres, por exemplo, que não amam determinados homens e homens que não amam determinadas mulheres, mas que não conseguem largar. Tem um vício sexual, tem alguma coisa se instalou como um fetiche poderoso, pelo qual o cara, em razão do qual o indivíduo sofre de delírio extremo se ele não tiver. Mas existe amor ali? Não. Né? Ele, no entanto, amor. Diz, eu gosto disso até a morte, embora eu saiba que está me matando e embora eu saiba que eu não tenho reciprocidade. Mas ele gosta. Por outro lado, é possível amar sem gostar. Quando Jesus mandou amar o inimigo, ele não mandou gostar do inimigo. A gente gosta de com quem a gente tem identificação.
afinidade, interatividade, similaridades, comunhão, harmonia. Até os gentios fazem isto para o bem, gostar de quem gosta deles, é troca humana normal. O gostar de quem gosta da gente é normal. O que transcende até música, a paganidade é quando você ama quem não gosta de você e você ama aquele a quem você não tem nem como gostar. Porque você só gostaria daquele tipo de coisa se você fosse doente. Para você dizer, eu gosto tanto dessa sacanagem, dessa safadeza, dessa não sei... Não, eu não gosto de nada disso, mas eu amo esse cara. E eu vou me empenhar pelo bem dele, pela vida dela. Agora, é porque eu não gosto do que ele faz e o amo por uma decisão da mente, do coração. Amar, de fato, é feito de decisões todo dia. Então, quando eu decidi pelas decisões e me tornei escravo das boas decisões do amor, eu me capacito a amar aquele que eu não gosto, a fazer bem àquele que eu não gosto e aquele que não gosta de mim. E a única maneira de poder fazer bem, nesse caso, é realmente pela isenção da não dependência afetiva que se cria entre aqueles indivíduos do caso oposto, que é o caso do cara que gosta do diabo, que sabe que não o ama. Fica dependente dele lá. Então, ninguém tem que gostar do inimigo. A gente tem que amar o inimigo. Se o inimigo se tornar gostável, a gente gosta do inimigo. Se o inimigo não se tornar gostável, a gente continua amando o inimigo. É simples assim. Porque gostar envolve emoções, afetividades, cumplicidades, encontros, similaridades, harmonias, prazeres, sabores, um monte de coisa. Amar não. Amar não tem nada a ver com nada disso. Depende do que você recebe do outro, é uma decisão de amar. É decisão, é unilateral, é mandamento, é consciência, não é romântico, não é emocional. Um cara não sai seguindo o inimigo, meu inimiguinho querido, eu te amo, em nome de Jesus, seu velhaco, mas eu não sei por que eu gosto tanto de você. Aí vira esse amor fingido, o amor seja sem fingimento. Não é o que se diz? Qual é o amor fingido? É aquele que anuncia um gostar sem existir. Que não cabe, não é verdade. Olha, eu te amo e dou a minha vida por ti, mas eu detesto o que você está fazendo e aquilo no que você está se tornando. Embora não seja pecado se apaixonar, né? Não é pecado se apaixonar. Por quem? Por quem você ama. Claro que não. Então, pode. Assim aleluia a paixão, é claro. A gente deve se apaixonar porque a gente se ama. Aí nesse caso a gente casa, ou a gente vira amigo, se for uma paixão fraterna, se for qualquer outra coisa. Agora, a gente não deve casar com quem a gente ama sem gostar e não deve casar com quem a gente gosta sem amar. Que é o que eu vejo toda hora fazendo. Crente muito santo casa muito com quem ele ama sem gostar. Aí casa com a mamãe dele. A irmã querida, tão consagrada, canta contralto no coral. E é do Senhor. Ou é a minha mulher que é crente. Nada de conjugalidade ali, nada. como sequência. É aquele cara que já chega te dizendo, olha, lá em casa, eu não sou crente não, mas lá em casa quem é crente é a minha mulher. Você nunca ouviu essa história? Para mim, meu amigo, onde eu ia pregar o evangelho, quase todo pastor que ia me levar para casa dele dizia, olha, cara, crente eu não sou, mas minha mulher, essa é que segura, ela é que não sei o quê. Aí ele exalta tanta crentice dela que você vai entender depois por quê. Fica um pouquinho de tempo na casa, você vê que não rola nada mesmo. Ele até a ama e a respeita muito. Mas é preciso de motivos para elogiá-la, porque a coisa está acabando. E quando você vê em geral também um homem elogiando demais a mulher, é porque tem alguma coisa faltando. Porque um cara com quem ele e a mulher dele estão bem resolvidos, eles não ficam se exaltando o tempo todo. Eles se afirmam.
tanto individual quanto publicamente. Mas não fazem disso um negócio. Tem gente que chega assim, o tempo todo aí, olha esse marido, essa mulher, para mim já está me passando um atestado de que está faltando alguma coisa. E além de que, você vai exaltar a tua mulher com teu amigo, ou seja, com quem for, dependendo do amigo, você tá dizendo assim, mulher, companheiro, para com isso. Quando é que você vai viajar e passar uns 2 meses fora? Que isso, cara. Me dá ligado antes, viu, sabe avisar? Mas igual um amigo meu, só para terminar aqui de verdade, que nós temos um amigo comum e crescemos juntos, né? Isso é uma coisa que só acontece entre gente que quase que nasceu e cresceu juntos, para ter esse nível de intimidade. Mas esse amigo comum vivia preocupado com o coração dele. E ele sofria de um mal semelhante ao meu, de fibrilação atrial. E mais ou menos o mesmo quadro, mesma época, só que eu nunca paniquei com isso, nunca parei nada por causa disso, e a vida dele foi ficando parada. E ele vivia surtado de medo. E aí desenvolveu síndrome do pânico e um monte de coisas, e com medo de morrer, porque ele tinha casado, gerado 2 filhinhos que estavam novos e começou a ter a fibrilação atrial braba. E aí as crianças e isso. E aí o papo dele virou esse. A gente encontrava 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu fiquei com aquilo quase 30. 20 anos, a conversa dele era aquela. E a minha, que sofria daquilo já desde 3 anos antes dele, nem falava no assunto. Às vezes ele ficava falando o tempo todo daquilo, e ele ficava tentando me arrancar e me fala da tua. Eu digo, a minha é bobagem, não sei o que e tal. E, porque era insuportável ficar só falando de fibrilação. Ele tinha um pânico de morrer. Aí vai. E esse amigo comum ouvia aquilo muito mais do que eu. Porque eles se encontravam quase todo dia. E eu os encontrava assim, tipo de 10 em 10 dias, ou de 15 em 15 na minha casa. Mas os outros, os 2 não, todo dia, e no telefone toda hora, e o papo era só esse. Aí esse outro amigo, que já não aguentava mais essa história, ele é muito cáustico quando ele resolve ser, né? Aí um dia ele chegou e falou lá no meio de uma dessas declarações de, meu Deus, e se eu morro amanhã, como é que a fulana fica, e as crianças, e agora já está todo mundo entrando na faculdade, você sabe quanto é que eu estou gastando de faculdade particular, fulano? Uma fábula, para cuidar disso, como é que elas iriam sobreviver se eu morresse? Aí o meu amigo falou, deixa eu te falar uma coisa, eu estou querendo te dizer há 20 anos, e eu estou te sonegando essa tranquilidade. E eu estou muito culpado, de fato. Porque eu já devia ter te dado essa tranquilidade há muito tempo. Mas eu não tenho te dado. Mas hoje chegou o dia. E eu queria fazer uma promessa solene. Dizer o seguinte, Imagina que vai ver, se você morrer, eu pago o colégio dos seus filhos, a faculdade, o mestrado, o doutorado, até o último nível que eles queiram ir estudando. E a sua mulher não sentirá falta de nada. Eu prometo a você. Estarei lá agora, né? Todos os dias. E ela será uma viúva saudosa, porém muito feliz. Nunca mais ele falou. Cara, nunca mais se fibrilou. Não, nunca mais não. Fibrilou assim, mas nunca mais. Fibrilou em silêncio. Nunca mais. Falou, serve essa garantia aqui. Se puder servir, nunca mais a gente conversa do assunto. Teus filhos estão garantidos e tua mulher, meu amigo, não sentirá falta de nada. Pode deixar que eu serei teu amigo, uma fidelidade que eu não sei nem se você tem para dar a ela. Mas eu darei. Esse nunca mais comenta nada, cara. Aí ele ficou tão curado da falta de assunto que se operou e ficou curado mesmo. Aí não tem Graças a Deus. Mas e aí? Acabamos, né? E acabamos também a semana. Hoje é sexta-feira e a gente vai ficando por aqui. E eu espero que todo mundo assista a repetição da noite da sexta-feira passada, que foi muito legal, e que todo mundo continue na VTV, lendo o site,
recomendando a outras pessoas. O número de pessoas que leem não para de aumentar, graças a Deus. Bênção, graças a Deus. De modo que o canal é você, é por causa de você que tem se deixado impactar, que tem crido, ou que tem discernido o bem que há ali e que tem estimulado outros, que tudo isso vem acontecendo desde o início. Então, muito obrigado e continue a cooperar com o Evangelho, porque nós todos só queremos ser cooperadores de Deus, porque a lavoura, a plantação é uma só. Então Deus o abençoe e tchau. E obrigado, amigos. Eu que agradeço. Até mais. Bye, bye. Até mais.